pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa de aulas Vem Aprender. Agora com as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas e o tempo que você possui em sua casa para estudar. Quanto mais você ler e praticar os exercícios, melhor você vai se sair. Preste bastante atenção e fique preparado para quando pudermos voltar para as nossas escolas. Nossas professoras e professores estão preparando cada uma das aulas com muita dedicação, oferecendo o melhor para que você possa aprender aqui pela telinha da TV Educativa. Peça para seus familiares retirarem sempre as atividades que a sua escola está entregando. Também faça aqueles que estão em nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Quanto mais você fizer, melhor para você. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. E claro, cuide-se! Fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Não relaxe nos cuidados contra o coronavírus. Vamos vencê-los juntos! Os alunos de nossos CMEs e escolas continuam mostrando pra gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Os estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariângela e estou aqui para mais uma aula nossa de língua portuguesa. Hoje, todos vocês serão os meus alunos. Eu trabalho na escola Amadeu Pupi. Vamos começar? Não esqueçam, crianças, não saiam de casa, lavem sempre as suas mãos. Se precisarem sair, usem a máscara. Separem os materiais antes da nossa aula e façam as suas atividades sempre com muita atenção. Nossa aula vai começar. O que você vai precisar? Caderno, lápis, borracha, caneta, dedicação. Vem aprender! O objetivo da nossa aula é ler, compreender e interpretar histórias em quadrinhos. Temos aqui alguns exemplos de histórias em quadrinhos. Que dia é hoje? Muito bem! Dia 20 de julho de 2020. Criança, agora escreva o seu nome completo, não esqueça de usar a letra maiúscula. Agora, meus amores, vocês irão acompanhar a leitura de uma história em quadrinhos.
Vamos lá? A turma em Lendas do Folclore. I want your blood. O quê? O que ele disse? Não sei. A legenda passou rápido. Ele disse: eu quero seu sangue. Que bando de medrosos! Não tem graça, Cebolinha. Eu não sou medroso. Você gritou que nem uma criancinha, Cascão. Não gritei, não. Olha, uma barata! Eu só não gosto de baratas, tá? Trouxe a pipoca, Cebolinha? Minha mãe mandou. Brrr, tá um toró lá fora. Vou pedir para minha mãe fazer. Hoje o dia está bom para histórias de terror. É verdade. Chuva é um terror. Bobagem! Nenhuma história de monstro me assusta. Duvido. Eu me galanto, não tenho medo. Pipoca chegando. Ah, é? E se eu contar umas histórias de arrepiar? Não era de terror? Pode começar. O que vai ser? Vampiros, múmias, bruxas? Não. Que tal contos do nosso folclore? Legal. Vou pegar mais pipocas. Já acabou? Vai em frente, Mônica. Não tenho medo de nada. Vamos começar com o Saci. Ele é um negrinho de uma perna só, que usa gorro vermelho e fuma cachimbo. Ele aparece em estradas desertas, num redemoinho, assustando os viajantes. Hehehehe! Ele é muito arteiro e adora dar nós nos rabos dos cavalos. Hã? Isso é pra dar medo? Bem, era. Tadinhos dos cavalos. E a parte do redemoinho, então? Francamente, turma. Peraí, desta você vai ter medo. A história da Yara. A Yara é uma sereia linda e loira que vive na Amazônia, mas a sua beleza é traiçoeira. Ela chama os homens com o seu canto que enfeitiça. Fuscão preto! E os leva para o fundo do rio. Chegando lá, ela os devora. Não ficou arrepiado? Só com a corrente de ar. Ela devora homens. Isso não é nada. Ela vive na água. A história só fala de água, água, água. Cascão, não faz drama. Não é drama, é terror. Ah, achei uma lenda legal. Manda. A lenda do lobisomem brasileiro. Lá vem. Dizem que filho homem que nasce depois de 7 filhas vira lobisomem, aparece nas encruzilhadas e cemitérios e uiva para a lua nas noites de lua cheia. Au! Ah! Papagaio, como vocês são medrosos! Cebolinha! Ei, qual a diferença do lobisomem americano para o brasileiro? Bem, lobisomem americano não grita uai, sou. Ah, tá. He. E aí, Mônica, achou alguma lenda do nosso folclore que me assuste? Sim, a terrível Cuca. Oh, mestre Cuca? Vai pegar mais pipoca, Magali?
A cuca é uma criatura com cara de jacaré. Jacaré é uma pinóia! Ela tem mais de 1000 anos e todas as noites sai da sua toca, procurando crianças que não querem dormir. E ela faz isso cantando uma assustadora canção. Dorme, nenê, que a cuca vem pegar. Ué, cadê a criança? Ei, cadê? Cadê? Fácil! O homem do saco já tinha levado antes. Ah! Homem do saco? Homem do saco! Poxa, nem emendando 2 lendas você se assusta. O homem do saco não é o Papai Noel? Ai, Magali! Ah, já sei. Vou contar a lenda do Curupira. Ele é baixinho, peludo, tem cabelos de fogo. É parente seu? Oh, não, ele... Como é que é? Nada, nada. Continue. E ele tem os pés para trás e um guincho terrível que gela a alma de qualquer ser vivente. Ih! Ah! Que foi? Não posso afiar a unha, não? Mingau, seu feio! Ufa! Ha, ha, ha! Que coiós! Ah, esta vai deixar você de cabelo em pé. Isso não é difícil. A mula sem cabeça. Mulher que namora padre vira mula sem cabeça, que galopa pelas noites assombrando e soltando fogo pelas ventas. Ah, ela não tem cabeça, como solta fogo? Bah, desisto. O Cebolinha é muito corajoso. Como você consegue não se assustar com nenhuma dessas histórias de assombração? Fácil. Eu não me assusto mais com a cala da Mônica. Então, como é que é? Ah, agora estou com medo. Socorro! Volta aqui. O Cebolinha só tem mesmo medo da lenda do coelhinho azul. Crianças, gostaram da nossa história? Muito legal, não é mesmo? Eu fiquei arrepiada também com todas as lendas que a Mônica estava contando. Nós acabamos de realizar a leitura de uma história em quadrinhos. Mas o que é uma história em quadrinhos? História em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência. Possui elementos básicos das narrativas, o enredo, que é todos os fatos que acontecem, as ações dos personagens, os personagens, que são os que participam da história, o tempo. Nem sempre aparece a marcação do tempo, um dia exato quando aconteceu, porque pode aparecer era uma vez, um certo dia, há muito tempo. Lugar, o local onde tudo acontece. E o desfecho, que é o final da história. Vocês sabiam? A primeira história em quadrinhos com as características que conhecemos hoje foi publicada nos Estados Unidos em 1894, em uma revista chamada Truth, pelo americano Richard Utko. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-la oficialmente. Este é o personagem principal, o The Yellow Kid, ou o Garoto Amarelo. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos publicada foi Tico Tico, em 1905, e quem a idealizou foi Renato de Castro. Algumas imagens da coleção Tico Tico. Mas no Brasil, o primeiro gibi colorido conhecido por nós foi idealizado por Ziraldo, e a história levava o nome A Turma do Pererê. Ele é o Ziraldo, autor da Turma do Pererê. Mas, crianças,
A história que foi lida no início da aula, quem é o autor? Vocês sabem me dizer? Ah, eu ouvi. Vocês acertaram. Maurício de Souza. E todos os personagens criados por Maurício de Souza foram inspirados em seus filhos. Isso mesmo, ele queria homenagear os filhos, então ele criou os personagens inspirando-se em seus filhos. A Mônica, a Magali, a Marina, a Maria Cebolinha, minha xará, Mariângela, que legal! O professor Espada, o doutor Spam, que é o Maurício Espada, o do Contra, também Maurício. Nimbus, que é o Mauro, e Marcelinho. Ah, e da turma da Mônica Jovem, suas outras filhas, Wanda e Valéria. Crianças, eu tenho certeza que vocês já realizaram a leitura de diversas histórias em quadrinhos. E vocês perceberam que os balões são diferentes. O formato dos balões nos dizem quem está falando ou pensando e a maneira que está falando. Vamos ver? Linhas contínuas representam a fala comum, um diálogo entre personagens. Linhas curvas expressam pensamentos ou sonhos. Balões com várias pontas indicam a fala simultânea de dois ou mais personagens, ou seja, dois ou mais personagens falando algo ao mesmo tempo. As linhas pontilhadas expressam cochicho. Linha contínua e ponta em forma de raio expressam a mensagem, uma fala eletrônica. Linhas com bordas pontiagudas expressam grito. Vamos acompanhar mais um pouquinho. A fala comum. Você viu meu livro? Pensamento. Onde estará o meu livro? Grito. Não! Cochicho. Não conte isso para ninguém. Um pensamento especial, esse balãozinho. Acho que estou apaixonado. E uma ideia. Também é um balão de pensamento. Vamos ler novamente o último balão da nossa história em quadrinhos? O Cebolinha só tem medo da lenda do coelhinho azul. Crianças, por que será que o Cascão falou? O Cebolinha só tem medo da lenda do coelhinho azul. De quem é o coelhinho azul, crianças? Exatamente, o coelhinho azul é da Mônica. Então, vocês concordam comigo que, na verdade, o Cebolinha tem medo mesmo? É da Mônica e não é do coelhinho azul. Não é verdade? Agora, hora de praticar. Vamos realizar algumas atividades. Vamos interpretar a nossa história em quadrinhos? Relembrem com a professora, vocês vão me ajudar, crianças. Tudo que vocês quiserem falar sobre a história em quadrinhos, eu estou atenta para ouvi-los. Respondam oralmente. Vocês falam daí e a prof escuta aqui. Quais personagens criados por Maurício de Souza participaram da história em quadrinhos A Turma da Mônica em Lendas do Folclore? Quem lembra, crianças? Será que tinha Valéria na nossa história? O Marcelinho participou? O Nimbus! Será que o Nimbus estava lá? Muito bem! O Cascão participou da nossa história. Quem mais? Será que foi a Wanda? Muito bem! O Cebolinha. Quem mais, crianças? Tem criança que não está pensando direitinho. Muito bem. Quem é o próximo personagem? A Magali. Será que já foram todos os personagens apresentados aqui?
Está faltando alguém? Quem será que está faltando, crianças? A Mônica, muito bem. Só faltava a Mônica. Então, de todos esses personagens que foram apresentados aqui, esses 4 participaram da nossa história Lendas do Folclore. E quem é o autor? Vocês lembram o nome dele? E quais lendas foram contadas? Vocês conhecem as lendas que a Mônica contou? Cada história de arrepiar, não é mesmo, crianças? Uma mais interessante que a outra. E o Cebolinha? Ele não tinha medo de nada. Será que ele não tinha medo de nada mesmo? Ou ele estava apenas fingindo, enrolando seus colegas? Mas eu tenho certeza que quando ele chegou em casa, ficou arrepiado de medo. Não concordam? E a Magali? A mamãe preparava pipoca para os colegas e a Magali comia tudo. Ela adora comer pipoca. Aliás, a Magali adora comer pipoca, melancia, sorvete, tudo ela gosta de comer. E qual foi o maior medo do Cascão? Quem me responde? Ele estava com medo porque o tempo estava chuvoso e vocês sabem que o Cascão não gosta nem um pouquinho de água. Por isso, ele ficou tão incomodado com a lenda da Yara que só falava sobre água, água e água. Ele não gosta, ele tem medo quando faz um cablum e ele ouve, pronto, já é o que basta para que ele fique todo apavorado. Quem contou a história para as crianças, para os amigos? Quem será que foi? Será que era o Cebolinha que estava contando para dizer que é corajoso? Será que foi o Cascão? Crianças, vocês são espertos, estão atentos na nossa história. Quem contou foi a Mônica. Ela queria assustar os seus colegas. Qual a finalidade dessa história em quadrinhos? As histórias em quadrinhos, crianças, elas servem para nos divertir, para nos ensinar algo sobre a nossa vida, sobre a vida em sociedade, com as pessoas, como devemos agir. Mas com tudo que aconteceu, as tentativas da Mônica para assustar o Cebolinha, a Magali comendo a pipoca dos amigos, o Cascão com medo da água, essa história, vocês concordam? Foi para nos divertir. Eu achei interessante porque a Mônica retomou muitas lendas do nosso folclore e também ela queria assustar o Cebolinha. Então, todas as lendas foram interessantes. E é lógico, crianças, todas essas lendas apresentadas aqui, vocês já conhecem. Mas existem outras lendas do nosso folclore que também são muito interessantes. Retomando o nosso objetivo, vocês lembram quais eram os objetivos da nossa aula? Leitura. Realizamos a leitura. Eu daqui e vocês acompanhando aí. A interpretação. Acabamos de interpretar a nossa história em quadrinhos. E a compreensão, nós compreendemos todos os fatos acontecidos, quem realizou cada ação e como a nossa história finalizou. Como ela finalizou? Com a Mônica muito irritada, correndo atrás do Cebolinha. Aí ele estava com medo. Crianças, nossa aula chegou ao fim, mas os estudos não. Não esqueçam de realizar a atividade que vocês retiraram na escola. Usem a imaginação e não esqueçam os sinais de pontuação. Até a próxima aula, crianças. 1000 beijos. Se vocês querem uma dica da professora para a realização da tarefa, esta é a tarefa do 4º ano. O que será
que o Cebolinha está pensando? O título da história é Derrotando a Mônica. Esses dois não tem jeito, né, crianças? É Mônica querendo derrotar o Cebolinha, querendo assustá-lo, ele querendo derrotá-la. Ele começou pulando corda, ele estava fazendo exercícios. Eu acho que ele estava querendo ficar forte. Ah, muito bem. Depois ele estava tomando seu banho, colocou uma roupa. Que bonitinho. Ele está levando uma flor para a Mônica. Mas até ele chegar aqui com essa flor perto da Mônica, o que será que ele estava pensando? O que será que ele estava falando? Vocês é que vão escrever. Quando nós retornarmos para a escola, eu quero ver todas as suas produções. Tudo que vocês fizeram, que história vocês criaram. Usem a imaginação, crianças. Usem a imaginação de vocês, que é muito rica. E eu tenho certeza que diversas histórias interessantes vão aparecer. Quinto ano. Observe a cena com atenção e continue a história. Não esqueçam do parágrafo e do travessão nos diálogos, crianças. Mônica: não acredito, olha quem está entrando na água, crianças. Isso é possível? Tchibum! E mergulhou. Humberto: puxa, você estava sujinho, hein? Crianças, era outro menino entrando na água, mas ele estava tão sujinho que quando a Mônica ouviu entrando na água, ela o confundiu com o Cascão. Eu acho que difícil ser o Cascão mesmo tomando um banho de rio, que é uma coisa gostosa. Eu acho que ele não faz isso não. Crianças, agora chegou o momento do Leia para mim. Quem vai contar uma história muito interessante para vocês é a professora Denise. Um beijo grande, crianças. Se cuidem, não esqueçam de realizar as atividades e nós vamos voltar para continuarmos as nossas aulas de língua portuguesa. Um beijo grande, crianças. Olá, crianças, tudo bem com vocês? O meu nome é professora Denise e eu trabalho na escola Amadeu. Hoje eu vou contar para vocês a lenda da Iara. Acompanhem comigo na tela. A Iara, ela é protetora dos rios e da pesca. Conhecida como a mãe das águas, a sereia Iara é também muito temida pelos homens que pescam e navegam nos rios do norte do país e pelos que caçam em regiões próximas. Contam que Iara, uma bela índia, viveu durante muitos anos em uma tribo daquela região. O trabalho era dividido. Os homens saíam para caçar e pescar e as mulheres cuidavam da aldeia, dos filhos, do plantio e da colheita. Certo dia, a pedido do pajé, Iara foi colher em uma nova plantação de milho, que até então não conhecia. A índia mais velha da tribo explicou o caminho para Iara, que saiu cantando pela trilha que a levaria até o local da colheita. A indiazinha seguiu observando o canto dos pássaros e o colorido das aves que voavam perto de um lindo igarapé. Entusiasmada e com muito calor, ela resolveu se banhar naquelas águas claras, tranquilas e cristalinas. Iara ficou por muito tempo dentro do rio, brincando com os peixes e cantando para os pássaros. Horas mais tarde, esquecendo-se completamente do trabalho, ela se deitou para descansar um pouco e adormeceu profundamente. Quando despertou, já era noite e percebeu que não conseguiria voltar para casa. Estou perdida, não sei como voltar à aldeia e não adianta gritar,
pois estou longe demais para ser ouvida. E é melhor ficar aqui e esperar o nascer do sol. No dia seguinte, estava cantando, sentada sobre as areias claras do igarapé, sacudindo seus lindos cabelos, quando 2 onças famintas apareceram e partiram para o ataque. Yara correu rapidamente em direção ao rio. Ninguém ao certo sabe o que aconteceu. Algumas pessoas dizem que ela virou uma linda sereia, que, por detestar ficar sozinha, usa o seu canto e a sua beleza para atrair os pescadores e outros homens que se aproximam dos rios e levá-los para o fundo das águas. Segundo uma das histórias contadas pelos habitantes daquela tribo, certo dia, num final de tarde, um jovem índio voltava para sua aldeia, após mais um dia de pesca, quando derrubou o remo de sua canoa nas águas do rio. Muito corajoso, o jovem mergulhou naquelas águas, pegou o remo e, quando estava subindo na canoa, Yara apareceu e começou a cantar. Hipnotizado pelo canto da linda sereia, o índio não conseguiu se afastar. Foi nadando em sua direção e, impressionado, ainda pôde ver que as aves, os peixes e todos os animais à sua volta também estavam paralisados com o canto da Yara. Por um momento, o jovem ainda tentou resistir, agarrando-se ao tronco de uma árvore que estava na margem. Mas não adiantou. Ele logo foi parar nos braços da linda sereia e afundou com ela, desaparecendo para sempre e nas águas do rio. Um velho cacique que passava pelo local viu tudo, mas não conseguiu ajudar. Dizem que ele é o contador da história e que até inventou um ritual para livrar-se do feitiço da Yara. Mas os poucos que conseguiu retirar do fundo das águas ficaram alucinados por causa dos encantos da sereia. Então, crianças, essa é a nossa lenda e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de matemática, aqui com a professora Anali. Isso mesmo. Bem, meus amores, mas vamos começar pela correção da tarefa. Vamos lá! Então, nós tínhamos lá, né, 2 retas para fazer algumas localizações de pontos nas 2 retas, né? Então, a primeira reta é para localizar o ponto P, localizar, né, o ponto P e determinar onde fica a localização também do ponto R e depois fazer ali a escrita, né, do quanto é o intervalo, onde fica o ponto P e a marcação do ponto R. Então, vamos olhar lá. O ponto P está bem naquela marcação maior ali, que vocês já tinham visto na atividade. A gente, observando os números, a gente vê que o intervalo foi de 50 em 50. Como que eu descobri isso? Entre o 470 e o 570, aquela marcação maior que está ali no meio, né, me dá a metade entre os dois. Então, eu posso determinar que a metade entre os dois ali e depois disso descobrir o intervalo entre eles. Então, eu descobri que o intervalo é de 50 em 50. E o ponto P está no 320. E o ponto R no 220. Então, 220 fica exatamente ali naquela terceira marcação maior, tá? E na reta B, a professora marcou todos os pontos. Por que eu marquei todos os pontos? Porque você poderia escolher só 3. Então, você vai ter que olhar aí no seu caderninho, né, na sua tarefa, e observar qual ponto você marcou e ver aí na telinha da sua TV se aquele ponto que você marcou corresponde ao que está aqui na tela da TV. Então, dá uma olhadinha lá.
Você poderia ter marcado o segundo, o terceiro e o quarto, ou o quarto, o quinto e o sexto, ou um no começo, um no meio, um lá no final, né, dessa reta. Então aí vocês vão ter que observar para mostrar aonde está, se o ponto que você marcou está localizado na mesma que a professora marcou aqui, nessa reta B. Então dá uma olhadinha aí, eu vou esperar uns minutinhos, uns segundinhos, tá? Para você poder observar se o ponto que você marcou lá está correto em relação à reta B, que a professora marcou todos os pontos, né? Lembrando que o ponto que a professora estava pedindo são os pontos maiores. Então ali começando no 1350, de 200 em 200, né? O último ponto seria o 3150. Então ali observando todos os pontos, você já pode ver se você acertou. Ok? Muito bem. E aí, a gente corrigiu a tarefa e vamos ver qual é a nossa aula de hoje. O que a gente vai aprender na aula de hoje? Vamos ver pelo objetivo. Então, o nosso objetivo hoje é decompor números decimais, observando sua grandeza numérica nas diversas ordens decimais. Então, isso que a gente vai fazer. Bem, números decimais, a gente já teve uma aula lá, né, há uns dias atrás, sobre números decimais, não é verdade? E o que a gente viu lá? Vamos dar uma recordada? Vamos olhar aí na telinha? Então, os números decimais que a gente viu lá atrás, estava tendo, né, a relação com a fração decimal. Então, vamos ver qual é a fração decimal que nós tínhamos descoberto aí? Então, a primeira era 3 décimos, porque do cubo maior foi dividido em 10 partes e eu peguei apenas 3. E fazendo a divisão de 3 por 10, a gente encontra 0,3, que é o número decimal dado da fração decimal. Na sequência, nós tínhamos, então, a divisão, né, do inteiro em 100 partes, e eu peguei 30 partes, e essas 30 partes, né, dividindo 30 por 100, eu vou encontrar 0,30. E na sequência também, pegando lá, dividindo por 1000, pegando 300, a gente vai encontrar também o 0,300. Então, 0,3, 0,30 e 0,300 são equivalentes, são valores iguais. Então, isso a gente já lembrou, né? A gente fez uma recordação daquela aula que a gente teve lá atrás. Lembrando que, para a gente encontrar um número decimal, a gente vai dividir o numerador pelo denominador. Aí, no caso, a gente está dividindo por 10, por 100 e por 1000. Mas se fosse outro denominador, é a mesma coisa. Pegava o numerador, dividia pelo denominador, aí eu ia encontrar um número decimal. Desde que o numerador seja de um algarismo de menor valor do que o numerador. Se o numerador for muito maior que o denominador, daí o número fica inteiro, né? Mas isso a gente vai ver mais para frente, tá? A gente só está aqui lembrando que para encontrar um número decimal, a gente precisa dividir o numerador pelo denominador, de modo que o numerador seja menor que o denominador. Ok? Então essa é a lembrança daquela aula que a gente, né, teve aqui sobre fração decimal, número decimal e tudo mais. Bem, e naquela aula também a gente viu aqui a máquina de número decimal. Lembra que a professora mostrou para vocês? Que era exatamente igual à máquina de números naturais, tá? Que a gente já tinha aprendido. Só que aqui a gente ia pôr a vírgula, né? Depois da unidade. E aqui para trás a gente ia ter os décimos, centésimos e os milésimos, né? Dado naquelas condições que a professora já ensinou para vocês. Que se a gente colocar, né, qualquer número aqui, por exemplo, se eu colocar o 5 no décimos, eu vou ter 5 décimos. Se eu colocar o 5 no centésimos, eu vou ter 5 centésimos. Se eu colocar o 5 no milésimos, eu vou ter 5 milésimos. Então, essa máquina de número me ajuda a escrever e a ler números, né, usando a máquina, que é para isso que ela serve, para ajudar a gente a ler e escrever números. Mas hoje o nosso objetivo é decompor e compor os números decimais, observando a grandeza dele nas ordens. Para a gente decompor e compor os números decimais, a gente vai fazer umas fichas, que vocês já devem ter trabalhado lá na escola, parecida com essas fichas, nos números naturais, que são, né, 1, 2, 3, 10, 20, 100, 200, 1000.
essas fichas que a gente chama de fichas escalonadas, né? Que são aquelas fichas que servem para escrever números também, né? E para determinar o valor daquele número naquela ordem onde ele está. Então a gente vai fazer isso com os decimais hoje. Então eu queria que vocês providenciassem na casa de vocês, né? Folha branca, né? Folha de sulfite ou uma folha que você já tenha usado, feito alguma atividade que você já não está usando mais, dá para usar o verso de trás dessa folha, né? Nós vamos precisar de uma folha e meia, né? Então nós vamos precisar de uma folha e meia para fazer a atividade de hoje, beleza? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, pegando a folha, nós vamos dobrar em bastante pedacinhos. Então vai comigo, vai devagar, vai junto com a professora, para poder fazer bem certinho, tá? Para ficar bonito e você poder entender bem o conceito de hoje. Primeiro, dobramos a folha na metade do comprimento aqui, né? Ó, fazemos a dobra no comprimento, tá? Marcamos bem firme aqui, porque depois a gente vai precisar dessas marcas. Vamos abrir de novo a folha. Abrindo a folha, nós vamos ter que dobrar de novo no meio aqui, ó. Meio de meio, tá vendo? Só que a gente vai dobrar assim igual aquela dobra que a professora já falou para vocês da porta do guarda-roupa, né? Que fica igual uma porta de guarda-roupa aqui, ó. A gente abre, ela abre igual a porta do guarda-roupa da gente, tá vendo? Assim, ó, tá? Então dobramos e dobramos. Ok. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar mais uma vez em cada um dos meios. Nossa, professora, vai ficar meio no comprimento? Sim. Vai ficar meio no comprimento. Então, ó, ficou mais uma dobrinha na metade daquela que a gente já tinha feito por último, tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Essa segunda aqui, a gente pode fazer sanfoninha agora, ó. Lembra que a professora já ensinou vocês a fazer sanfoninha? Ó, vai dobrando, metade, vai fazendo a sanfoninha aqui, ó, né, do mesmo tamanho que a gente já usou nas outras marcas. Aquelas marcas que a gente já fez antes estão ajudando agora, porque é dentro daquele espaço, né, que a gente está dobrando, ó, faz a sanfoninha e termina na última dobra bem bonitinho, fica todo, né, igual uma sanfona, ó, tá vendo? Ficou assim. Agora a gente vai tentar abrir aqui um pouquinho essa folha, vai dar abrir bem ela e vamos fazer agora as dobras no outro sentido da folha, tá? Vamos de novo lá. Meio também, metade. Ok? Ó, metade, abre, metade de novo, ó, metade da metade. A gente já trabalhou com esses conceitos, vocês já estão sabendo como é que faz, tá? Ok? Do outro lado a mesma coisa, faz a porta do guarda-roupa no outro sentido agora. Isso, ó. Vinca bem lá, marca bem a dobradura, tá? Marcando bem. Agora abre de novo, ó. Ficou bastante já dobrinhas, estão vendo? Agora a gente vai dobrar metade daquela dobra que a gente fez, metade da metade da metade. Opa, vai ficar bem cheio de quadradinhos. Ó, já dobrei a primeira metade lá daquela primeira dobra que a professora fez lá com vocês no outro sentido, tá? Então tá aqui, ó, a primeira dobrinha, estão vendo? Ó, essa aqui. Agora a gente vai fazer a sanfoninha de novo. Ó, faz a sanfoninha de novo. Né, já usando aquelas marcações que a gente já fez, porque elas já estão ali, facilita para a gente dobrar, né, faz a dobra sempre respeitando os limites daquelas marcações que a gente já dobrou pela primeira vez e termina finalizando a sanfoninha. Ó, ficou a sanfoninha do outro sentido da folha, tá? E quando a gente abre, a gente vai ver um monte de quadradinhos, né? A gente vai observar os quadradinhos bem minúsculos. Né? Se a gente for ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 8, quanto dá? 64, isso mesmo. Então aqui tem 64 quadradinhos. A gente vai fazer a mesma coisa na outra folha. Então você vai pegar uma segunda folha, porque a gente lembra que a professora falou que ia precisar de uma folha e meia? Então uma folha e meia, então vou ter que fazer na outra folha, pelo menos na metade da outra folha. Né? Então vamos dobrar de novo. Vamos fazer as mesmas dobras. Dobra no meio, abre, dobra na dobra da porta do guarda-roupa, né? A gente já vai chamar essa dobra aqui de porta de guarda-roupa, porque fica mais fácil de vocês lembrarem como é que faz a dobra. Deixa eu precisar arrumar aqui que ficou tortinho, isso. Vamos juntar pontinha com pontinha, colocar linha sobre linha, isso. Fez lá. Abre de novo, né?
Deixa aberta e vai fazer a dobra da metade daquela primeira parte lá. Ó, faz de novo a dobra, marca bem, tá? Faz aquela marcação para aparecer depois. Agora vai fazer a sanfoninha aqui nesse sentido, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer a nossa sanfoninha, ou a sanfona, né? Pra gente não fazer muito no diminutivo, vamos fazer a sanfona aqui. Isso. Respeita aquelas dobras que você já tinha feito antes, que elas, como a professora falou, facilita a nossa vida. Isso, daí terminamos, ó. Fizemos a sanfoninha no sentido da largura, agora a gente vai fazer no outro sentido, tá? Agora, dobra, de novo, metade da folha no sentido contrário, abre, dobra de novo aqui, ó, metade da metade, vai dobrando, junta a pontinha lá do começo, ali no meio, faz a marcação, aí faz a porta do guarda-roupa de novo, nesse sentido aqui que nós estamos agora, tá? Ó, tudo bonitinho. Agora abriu, agora a gente vai fazer metade dessa aqui, dobrar na metade da primeira parte. Observando, como a professora falou, a marcação que já tá lá. Isso, ó. Feito? Agora faz a sanfoninha agora aqui. Isso, a gente vai fazer 2 dobras iguais, né? Eu vou fazer de folha inteira, mas a gente vai ocupar só a metade dessa aqui que a professora está fazendo agora. A gente não vai usar mais que a metade. Mas é bom que às vezes vocês fiquem com uma sobra, porque vai que algum número saia errado, aí você pode usar aquela outra parte que ficou sobrando, né? E abrimos, ó, e temos também 64 quadrinhos, né? Aqui na nossa folha, ok? Bem, agora nós vamos ter que fazer parte por parte. Isso, parte por parte, bem devagarzinho, você vai acompanhando a professora aqui para não errar, porque se a gente fizer um pouquinho errado, pode ser que daí a gente tenha que ocupar, então, aquela outra metade que nós não ia usar, né? A gente vai ter que usar aquela. Mas enfim, de qualquer modo, nós vamos ter que fazer devagar, para não errar. Nós vamos precisar de umas cores. Por que a professora vai usar cor? Para facilitar a visualização. Não que a cor determine qualquer coisa, mas ela nos ajuda a visualizar os números. E quando a gente visualiza pela cor, a gente compreende talvez um pouquinho mais rápido do que se a gente fizesse tudo uma cor só, tá bom? Então a gente vai usar aqui quantas cores? A gente vai usar 4 cores. Você pode pegar lápis de cor, ou se você tiver aí na sua casa a canetinha, pode usar, não tem problema. O importante é que você faça de cor diferente, ok? Bem, a professora vai pegar a caneta verde, né? A professora tem aqui uma canetinha verde, eu vou usar ela para fazer essa primeira parte do nosso material aqui. Você pode pegar verde também, se você quiser. Se você não quiser, você pode mudar de cor, né? E fazer outra cor. Mas o verde vai facilitar aqui a vida porque ele é uma cor forte, né? A gente vai conseguir visualizar ela muito bem, tá bom? Olha o que a professora vai fazer agora aqui na marcação da folha dela. Eu vou fazer e já vou mostrar para vocês para fazer junto comigo, tá bom? Então espera a professora só escrever primeiro aqui na folha que eu já mostro para vocês. Nesses quadrinhos que estão aqui, a gente vai escrever números. A gente vai escrever números decimais. A gente vai começar pelos milésimos, tá bom? Então a cor verde para mim aqui vai ser milésimo. Vai ser assim, ó, 0, o primeiro 0, ele já coloca vírgula. Ó, já coloca a vírgula na primeira, do ladinho do primeiro 0 que você já for fazer, tá bom? 0, vírgula, dentro do primeiro quadrinho que ficou aqui, ó, na dobra, tá bom? 0, vírgula. Aí a gente vai fazer, como é milésimos, milésimos tem 3 casas depois da vírgula. Então a gente vai usar 0, 0 e 1, tá? Porque é o primeiro que a gente vai usar. Então vamos lá. 0, 0, 1. Tá? Vai ficar assim, ó. Deixa a professora mostrar para vocês. Tá? Vai ficar assim. 0,001, porque são 3 casas decimais depois da vírgula. Nessa outra parte aqui, nós vamos montar o 0,002. Então faz lá, ó. 0,002, tá? Olha lá como é que ficou. Então a primeira ficou 0,001, tem 0,002. Nessa divisão aqui, ó, do 1 com esse 0, a professora vai fazer um risquinho bem na dobra aqui, ó. Ó.
Olha o risquinho que a professora fez. Por que eu fiz esse risquinho? Para a gente poder cortar depois, para não esquecer que é ali que a gente vai cortar, tá bom? Depois que separar linha por linha, a gente vai cortar nesse risquinho ali, beleza? Bem, a gente vai fazer isso até o 0,009, até o 0,009 que a gente vai fazer isso. Então aqui vocês viram que na largura da folha coube 2, né? 0,001,00002. Então nós temos 1 milésimos e 2 milésimos numa linha. Então a gente vai ocupar quantas linhas aí? Vão ser 4 linhas e mais um pedacinho da outra, beleza? Então vamos lá. Agora continue no 003, 004, tá bom? Vamos lá. 0,003, 0,004. Então olha como é que ficou da professora na segunda linha. Estão vendo? Lembra que aqui a gente vai fazer aquela linha para depois recortar. Faz devagarzinho, não vai fazer rápido não, senão não dá certo. Agora vamos continuar na outra linha. 0,005. Daí na próxima, 0,006. Olha lá como é que ficou. Tá? Ficou assim, ó, nossa próxima linha. Agora vamos para a seguinte. Agora falta o 0,007 e o 0,008 e depois 0,009. Então faltando 3 ainda. 0,007, 0,008. E aqui no meio a gente vai cortar daqui a pouquinho. Olha lá. Tá? Agora vamos seguindo na próxima, que faltou só o 0,009. 0,009. E aqui eu vou fechar com o risco onde eu vou cortar daqui a pouquinho. Então, olha lá como é que ficou da professora. Tranquilo? Bem, muito bem. Agora nós vamos fazer, já fizemos com o verde, os milésimos. Agora a gente vai pegar a cor azul para fazer os centésimos. A professora vai pegar o azul. Você pode pegar qualquer cor aí na sua casa. Mas lembrando que a cor não é o mais importante. O mais importante é o conceito. Mas se você fizer da mesma cor que a professora, a gente vai poder falar da mesma língua, né? Da mesma cor. Se eu falar, pega lá os centésimos que são azuis, você já vai pegar os teus azuis também. Mas isso não impede que você faça de outra cor, tá bom? Mas, se você precisar ir fazer junto comigo, vai ficar mais fácil, tá bom? Vamos lá então, pegando o azul e a gente vai fazer agora os centésimos. Os centésimos têm duas casas após a vírgula. Então, 0, mais duas casas decimais. Então, a gente vai fazer assim, ó. 0,01. Então, olha lá como é que ficou o centésimo da professora, que vai ficar lá do lado daquele 9 milésimos. Esse quadrinho aqui vai sobrar, ele vai ficar branco, eu não vou usar ele. Então, ali vai ficar para fora. Eu vou fazer só um risco aqui, ó, para lembrar que a gente vai ter que cortar depois ali, tá bom? Na hora que a gente cortar as linhas, depois a gente vai cortar aquele pedacinho ali. Vamos fazer agora os centésimos até o vírgula 009. Então, 0,009. A gente vai ter que chegar até lá, tá? Vamos fazer lá junto com a professora aqui. Então, 0,02 agora, né, que é o segundo. Depois a gente vai fazer um risquinho para lembrar que a gente tem que cortar. Vai fazer o 0,03. Vamos fazer um risquinho aqui que lembramos que temos que cortar. Olha como é que ficou da professora na linha de baixo. Esse pedacinho aqui vai ficar sobrando por enquanto, tá? Não vou usar ele por enquanto, vou passar para baixo para fazer o restante agora. 0,04. Risquinho para cortar. 0,05 e o risquinho aqui para nós cortar daqui a pouquinho. Então, olha a próxima linha como é que ficou. Esse vai sobrar, a gente vai continuar aqui embaixo. 0,06, faz o risco. 0,07 e faz o risquinho lá que a gente vai cortar depois. Então, olha lá como é que ficou as últimas linhas da professora. Tá? Ficou assim, o de vocês tem que estar bem igual ao meu.
Bem, ainda está faltando o 0,08 e o 0,09. Então, a gente vai usar outra folha. Então, vamos pegar outra folha lá para fazer os outros dois números dos centésimos que estão faltando. Então, 0,08 e 0,09. Ok? Então, olha como é que ficou a próxima folha que a professora usou. Ficou assim. Beleza? Bem, então a gente já fez os centésimos de azul. Então, agora a gente vai pegar o vermelho para fazer os décimos. Os décimos é o quê? É o 0, uma casa decimal depois da vírgula, né? Então, eu vou precisar só de 2 quadrinhos. Lembra que sobrou aqui na folha passada 2 quadrinhos? Lembram lá que sobrou? Então, a gente vai usar da folha passada também para aproveitar o espaço. 0,1, 0,2, 0,3 e assim até chegar no 0,9, tá bom? Então, naquela folha que a professora já usou, 0,1. Aí embaixo, 0,2, 0,3. Então, olha que naquela folha que ficou usada lá, que a professora deixou aqueles 2 quadrinhos sobrando. Esse de cima aqui que ficou sozinho, não vou usar, porque sozinho agora, nesse momento, eu não vou precisar, tá? Mas se precisar, eu posso usar depois. Então, 0,1, 0,2, 0,3. Agora, vamos pegar outra folha e continuar com os outros. 0,4, 0,5, até chegar no 0,9. Então, 0,4... 0,5, aqui a gente vai fazer um risco para cortar, 0,6, risquinho, 0,7, 0,8. Então, olha como é que ficou aqui nessa folha que a professora pegou da segunda vez, tá? Ficou o 0,4 aqui em cima, que ficou sobrando aqueles dois, né? E a linha do 0 até o 0,8. Agora a gente vai fazer a última, que é 0,9. 0,9. Isso. Então, os décimos a gente já fechou. Agora a professora vai pegar o laranja, né? Que o laranja é mais forte que o amarelo, porque eu podia pegar o amarelo também, mas o laranja ele é um pouquinho mais forte, então vai dar para enxergar melhor, tá? E você vai fazer agora os inteiros, tá bom? Os números inteiros. 1, 2, 3, é assim, separadinho, um por um. Por quê? Porque agora a gente vai fazer os números das unidades, só que as unidades com o número que tem do lado, com a vírgula que tem do lado dela. Não podemos esquecer disso. Bem, naquela primeira folha, lembra que sobrou um quadrinho lá que eu não estava usando ele? Então eu posso usar agora. Vamos fazer o 1 lá, 1, vírgula. Então olha o que a professora vai fazer com o laranja. 1, vírgula, tá? Então a professora usou aquele quadrinho que estava lá. Olha como é que vai ficar aquele quadrinho pequenininho lá, que sobrou. Então a professora usou aquele quadrinho que sobrou, 1, vírgula. Agora a gente vai vir aqui para essa folha e continuar aqui. Vamos fazer agora o 2, o 3 até o 9. Então, 2, daí 3. A gente vai ter que riscar porque a gente vai ter que depois recortar. 3, risca também. Daí, 4, o 5 com a vírgula, o 6 com a vírgula, o 7 com a vírgula, daí para baixo, né, na linha de baixo, o 8 com a vírgula e o 9 com a vírgula. Então, ficou fechado aqui, ó. Né? A professora vai mostrar para vocês como é que ficou os inteiros. A professora riscou cada um deles, porque cada um deles vai ter que ficar separadinho. Beleza? E agora, professora, agora a gente vai pegar a tesoura, né? A tesoura de vocês, aí a que vocês usam na escola, que está com vocês, e a gente vai cortar primeiro as linhas. Lembram lá? Olha como a professora vai fazer aqui, ó. Vamos cortar primeiro as linhas, para a gente não poder cortar errado. Se a gente cortar errado, não tem como voltar, ou a gente vai ter que usar vai ter que usar as partes que vão sobrando, para poder ajeitar o número que a gente errou. Então, vamos lá. Vamos cortar as linhas por primeiro. Separamos todas aquelas linhas. Cuidado só para não cortar os números, né? Porque se você cortar os números vai ficar tortinho, daí vai ter que arrumar, vai ter que pegar outro. Pode acontecer, às vezes escapa um pouquinho aí a nossa mãozinha, né? E corta erradinho. Mas daí a gente tem sobrando uns pedacinhos dela. Ficou recortado assim, ó. A professora separou por linhas por enquanto, tá bom? Vamos continuar naquela primeira folha lá que eu dobrei agora. Vamos cortar as linhas lá. Cortamos as linhas
todos eles, para a gente poder separar os números, porque por eles agora a gente vai poder trabalhar com as decomposições. Lembra o que é decomposição? Então, a decomposição é quando a gente reparte os pedacinhos dos números nos valores dos algarismos dentro das ordens, né? Então, igual a gente fazia lá nos números naturais, que o 5 na unidade vale 5, o 5 na dezena vale 50, e assim a gente pode juntar 50 mais 5 para fazer 55. Então, vai ser mais ou menos na mesma ideia aqui agora, só que a gente vai usar com decimais. Então, tá aqui, ó, a segunda folha recortada. Agora, onde eu fiz aqueles riscos, lembram lá que a professora fez os riscos para separar? Ali naqueles riscos que eu fiz, eu vou recortar, para separar agora. Então, vamos separar naqueles riscos que a professora tinha feito. Todos eles. E já vai ajuntando aqui o que for igual, né? Os azuis com os azuis, vermelhos com vermelhos e assim por diante. Décimos com décimos, centésimos com centésimos, unidades inteiras com unidades inteiras e assim sucessivamente. Vamos cortar todos. Recortamos, 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 mais um, tá faltando, já tá quase chegando no final. Vamos cortar os décimos aqui, esses 2 centésimos que sobraram. Vamos terminar com os décimos, né? A parte vermelha aqui, ó, recortando sempre naquelas linhas que a professora tinha feito, né? Lembra que aquela linha que a professora tinha feito é para fazer o recorte. Isso. Agora vamos os inteiros, separamos os inteiros agora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Muito bem, terminamos. Aí, os outros que nós não usamos, a gente pode guardar para depois, se precisar repor algum número que a gente ficou, né, errado, ou a gente usou demais e rasgou, enfim. Então, olha, como que ficou as nossas fichas? Ficaram as unidades com as vírgulas, os décimos, os centésimos e os milésimos, tá? Ficou assim as fichas de vocês. Bem, a professora já trouxe as fichas dela maiorzinha. Eu trouxe as minhas já pronta, um pouquinho maior, para a gente trabalhar aqui na TV com vocês, para ficar melhor de visualização, tá bom? Mas vocês vão usar de vocês e que a gente acabou de fazer junto com a professora aqui. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai montar um número qualquer, por exemplo. Vamos pegar aqui, usando aqui a máquina de números junto, tá bom? Vamos pegar aqui, por exemplo, o 5, vamos colocar o 5 no inteiros, aqui na unidade inteira. Então, olha lá, 5 inteiros. Vou colocar o 8 no décimos, vou colocar o 3 no centésimos, vou colocar o 1 no milésimos. Então, lá eu montei um número, 5 inteiros ou 5 unidades, 831 milésimos. Lembra que a gente sempre lê o número todo e para na última casa onde ele parou. Então, aqui parou no milésimos. Se eu não tivesse um aqui, ficaria 5 inteiros e 83 centésimos, porque parou no centésimos. Mas como eu tenho um, vai no milésimos. O que a professora vai fazer agora? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a ficha dos 5 inteiros, que é o amarelo, 5, vírgula. Pegue lá o de vocês, 5, vírgula, ó. 5, vírgula. A professora vai deixar aqui do ladinho para vocês poderem visualizar daqui a pouquinho. 5, vírgula. Agora a gente vai pegar o 8 décimos, é o vermelho, 0,8. Acha lá no teu papelzinho o 0,8. Eu vou colocar aqui, ó, em cima dos 5 inteiros, tá bom? Agora, qual que vem depois? O 3 centésimos, ou seja, o azul agora, 0,03. Aqui, ó. No centésimos. Agora a gente vai pegar o 1 milésimos, que é o verde, que é 0,001. Então, acha na tua ficha aí o 0,001. E coloquei aqui, ó, sobre todos os outros. Fez igual a da professora? Isso, muito bem. Então, o que a professora fez aqui? A professora repartiu os valores das ordens dos números. Desse número que a gente tinha feito lá, 5 inteiros, 831 milésimos. Esse aqui é o valor de cada um desses ali na ordem que ele está.
tá bom? Como que a gente vai fazer agora para compor o número? Então, olha aqui como é que a professora vai fazer. Bem, o último número é o que fica por baixo, esse maior que vai ficar por baixo. Vou pegar essa ficha e vou pôr esse 0, em cima desse 0, aqui, tá bom? Olha o que a professora vai fazer. Viram? Eu coloquei a ficha do centésimo sobre a ficha do milésimo. Agora eu vou pegar a ficha do décimo e vou colocar o 0, sobre esse 0, aqui. Pronto. Vamos lá. Ficou a ficha do décimo sobre a ficha do centésimo, que está sobre a ficha do milésimo. Agora eu vou pegar o inteiro e vou colocar em cima desse 0, aqui. 5,831. Olha como é que ficou igualzinho a nossa máquina lá, ó. Olha como é que ficou lá. 5,831. O 5 vale quanto? 5 vale 5 inteiros. Agora eu vou decompor. Olha como é que a professora está fazendo. 5 inteiros. O 8 vale quanto? O 8 vale 8 décimos. Quanto vale o 3? O 3 vale 3 centésimos. E o 1 vale 1 milésimo. Quando eu faço assim, eu decomponho. E quando eu junto as fichinhas, eu estou compondo o número. Então, como que fica o registro, professor, assim, quando a gente vai fazer a decomposição também em forma de operação? Então, a gente vai fazer assim, ó. O 5,831, tá? Milésimos. Esse número aqui, como é que a gente decompôs ele? A gente vai fazer exatamente o que a gente fez ali, ó. Os 5 inteiros mais o 0,8, que é o que veio, né, na sequência aqui. Olha como a professora está fazendo aqui, ó. Os 5 inteiros, daí o 8 é o 0,8, porque o 0, lembra que a gente colocou o 5 sobre o 0, Então, 5 inteiros está aqui. O 8 décimos está aqui. Agora, mais 0, o 3 agora, que é o 3 centésimos. 0,03, que é esse 3 centésimos aqui, ó, ele está aqui. E esse último aqui agora vai ficar por último, que é o 0,001. Olha lá como é que ficou a decomposição em forma de operação. É igualzinho a gente fazia na decomposição dos números inteiros, né? Dos números naturais. Aqui a gente está fazendo os números decimais. A gente tem que observar sempre a vírgula. E olha uma coisa aqui na ficha que a professora mostrou para vocês. Esse detalhe é muito importante. Quando a gente vai montar números decimais, a gente sempre tem que deixar a vírgula, né? Quando a gente vai fazer operações com decimais, a vírgula sempre tem que ficar embaixo da vírgula. Olha como é que está aqui, ó. A professora colocou a vírgula, ó, embaixo da vírgula. Aí vai sobrepor um sobre o outro. O 5 sobre o 0,8, o 5 e o 0,8 sobre o 0,03 e esse aqui sobre este aqui. E a gente montou de novo o número inteiro, né? O todo, o número como um todo. A parte inteira e a parte decimal. E assim a gente faz com qualquer número decimal. Conseguiram aprender? Acho que sim, né? Vocês estão aí super ligadinhos aqui com a professora. A gente fez tudo isso aqui junto, não fizemos nada muito rápido, né? Fizemos bem devagar. Então, vamos dar uma olhadinha na nossa tela para a gente finalizar esse exercício aqui da nossa aula, aqui da parte da mesa que a professora fez? Então, vejam lá, nós criamos as fichas, né? E daí a gente fez exatamente isso aqui, ó, que a professora vai mostrar aí na telinha para vocês agora. A gente fez a sobreposição delas. Vamos ver? Isso, ó. A gente sobrepôs, depois fez a soma dos valores, né, com outro algarismo aí que a professora fez. Aqui a professora fez com 5 inteiros, 831 milésimos. Aí tá aparecendo para vocês 3 inteiros, 125 milésimos. Mas é a mesma coisa, ok? Então, vejam na sequência que a gente vai ter agora a nossa sistematização. Vamos fechar toda essa ideia que nós fizemos aqui agora. Então, as fichas escalonadas são as fichas sobrepostas também, né? Que a gente se sobrepõe uma à outra naquela mesma situação que está mostrando a flechinha ali. E a gente lê junto com a professora ali no quadro, ó. Sobreponha cada ficha deixando a vírgula sobre a vírgula. Assim, a ficha da unidade fica sobre a ficha do décimo. Depois, coloque essas duas sobre a ficha do centésimo. E as 3 sobre a ficha do milésimo. Depois é só fazer a leitura do número composto.
Para decompor, retire todas as fichas e coloque-as como está representado ao lado. E registre a soma dos seus valores como está feito acima. E ali usando também a máquina de números, né? Que a gente pode usar a máquina de números também para fazer a leitura e a composição de números. Com os algarismos soltos, a gente vai colocar na ordem que a gente desejar o algarismo que a gente quiser. E a gente vai fazer a leitura, lembrando, né, que o total é dado pela unidade inteira mais o valor composto até a última casa decimal ocupada. Ali no exemplo como a gente fez com vocês, olha, ó, 3 inteiros, 125 milésimos. Mas, professora, se não tivesse os 5 no milésimos, como é que ficaria? 3 inteiros e 12 centésimos. Professora, se não tivesse centésimo, como ficaria? 3 inteiros e 1 décimo. Eu sempre vou parar a leitura do número decimal na última casa decimal que foi registrado o número. É assim que a gente faz. Então, veja, a gente sistematizou tudo isso que a gente aprendeu aqui hoje nessa tela aí. E a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, não é verdade? Mas qual era mesmo o objetivo da aula? Vamos olhar? Decompor números decimais, observando sua grandeza numérica nas diversas ordens decimais. Então, vejam, a gente usou as diversas ordens decimais para mostrar a grandeza dos números. Lembrando que sempre, né, quanto mais afastado da vírgula a gente for, menor o número fica. Ok? Muito bem, meus amores, a gente já vai, né, terminando a nossa aula, mas antes da gente terminar, tem uma tarefa. Qual é a tarefa? Aí, ó, para vocês. Você vai pegar as fichas escalonadas que você fez agora, com a professora aqui na aula, e vai registrar, né, a decomposição e a leitura daqueles números que estão ali na tabela. Então, ali nós temos 4 números. Você vai registrar a leitura. O que é a leitura? É como você lê. 2 inteiros, 359 milésimos. Usa a máquina de números também para ajudar vocês, tá? Quem não conseguir aí fazer tudo muito sozinho, pode usar o recurso que tem. Depois você faz a decomposição lá, igual aquilo que a professora fez aqui, usando aquela operação, né? Somando os valores das fichas. Olha, a professora vai repetir. Usa a ficha escalonada decimal, porque é ela que vai te ajudar a fazer a decomposição, beleza? E ali, por último, né? Você também, usando a ficha escalonada, vai compor aqueles números. Pega aquelas fichas que estão aparecendo ali. A do 1, a do 0,05, a do 0,008. E você vai compor, sobrepor uma à outra para registrar o número todo. Aí vai escrever ali do lado qual é o número que você registrou nas fichas. Ok? Muito bem, então ficou aí a tarefa para vocês ficarem bem fera nessa nossa aula de hoje, no conteúdo que a gente aprendeu aqui, né, nossas habilidades que a gente desenvolveu. E eu vou te ver na próxima aula com a correção dessa tarefa, ok? Então, a gente fica por aqui. Fica um beijinho para vocês e até a próxima. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Ciências Humanas. Vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje? Compreender como se deu a ocupação do litoral paranaense e qual o principal objetivo dessa ocupação. Então, no Paraná, bem no início do nosso estado, haviam 2 grupos de indígenas aqui. Então, nas nossas terras moravam apenas os índios, até a chegada dos portugueses. Esses índios eram divididos em 2 tribos. Uma que ficava no litoral e no noroeste, que pertenciam ao tronco tupi-guarani, que eram os carijós, os tinguis e os caiuás. E nas regiões centrais encontravam-se os índios do tronco G, que eram os caigangues. Então no mapa ali mostra bem certinho, em cinza os tupis-guaranis e em branco os tapuias ou Gs. Então esses eram os habitantes do nosso estado bem no início. Era apenas os índios que predominavam aqui nas nossas terras. O litoral paranaense e suas belezas, então o litoral já era assim desde aquela época. Claro que a natureza era muito maior, as águas eram mais limpas porque os índios cuidavam muito da natureza, então o nosso litoral era muito bem cuidado nessa época.
Quando começou a ocupação do nosso território, quando os portugueses começaram a chegar aqui, eles começaram essa ocupação do litoral em direção ao Terceiro Planalto. Então, observando no mapa aqui, a Baixada Litorânea, Primeiro Planalto ou Planalto de Curitiba, Segundo Planalto ou Planalto de Ponta Grossa e Terceiro Planalto ou Planalto de Guarapuava. Então, essa ocupação começou do litoral para o Terceiro Planalto. Qual que era o interesse de ocupar essa região? Então, a região sul ficou em segundo plano na colonização portuguesa, nas terras brasileiras. Os interesses da corte estavam voltados para as zonas produtoras de cana-de-açúcar. Então, lembram na nossa aula, quando começou a produção da cana-de-açúcar, as exportações? Então, esse era o principal interesse deles e depois foram surgindo outros maiores. Quais eram esses interesses? Então, essas outras coisas que foram sendo descobertas aqui no nosso litoral, a partir das notícias de descoberta do ouro, foi trazendo mais pessoas para cá. Então, mais pessoas foram vindo para as nossas terras pela descoberta do ouro. Então, na região de Paranaguá é que teve início a ocupação do litoral, a fim de garantir a posse de terra e a procura do ouro. Então, essa posse de terra é porque as pessoas chegavam aqui e iam se apossando de tudo aquilo que elas encontravam. Ninguém tinha propriedade aqui no nosso local, no nosso estado. Então, as pessoas foram chegando e foram se apropriando das nossas terras, do nosso ouro e de tudo aquilo que o nosso litoral fornecia. Os primeiros registros de ouro foram, então, lá em 1570, nas regiões de Paranaguá, Guaraqueçaba e Cananéia. Essas regiões ficavam na capitania de São Vicente e surgiram as primeiras minas cartografadas no novo território português. Então, esse território foi muito explorado, porque eles começaram a encontrar ouro e pedras preciosas. Então, o interesse deles foi aumentando cada vez mais e a população desse local também foi aumentando. Então, por volta de 1640, Gabriel de Lara e a sua comitiva chegaram na ilha da Cotinga e nos próximos anos fundaram a Vila de Paranaguá. É o ano de início da extração de ouro de aluvião. Então, o ouro de aluvião era o ouro que eram encontrados nos fundos e nas margens dos rios. Então, eles tinham um tipo de uma peneira que eles iam passando ali, tirando os detritos, as pedrinhas e tudo aquilo que tinha na margem dos rios para encontrar as pedras preciosas que eles tanto desejavam. Com o tempo, a descoberta dos garimpos de Vila Rica, em Minas Gerais, em torno de 1680, nessa época, nesse lugar não era tão grande. Então, foi concentrada na capitania de São Vicente, no território que hoje é o Paraná. Então, o local onde eles mais encontravam ouro nessa época de 1680 era aqui no nosso estado, no Paraná, e não em Minas Gerais, como nós ficamos sabendo na atualidade. Então, essa época, o nosso estado era muito procurado devido à grande quantidade de minérios que tinha aqui. E o número de pessoas foram aumentando, então houve um grande fluxo de pessoas em busca de fortuna fácil, que acabou por ajudar no desenvolvimento das primeiras vilas e das regiões do Paraná. Então, com o aumento do ouro que foi encontrado aqui, as pessoas foram vindo para o nosso estado em busca dessas riquezas, né? Quem não gostaria de encontrar ouro tão facilmente assim em terras paranaenses? Todo mundo queria. Então, as pessoas foram vindo para cá e foram se apropriando do nosso estado. Gabriel de Lara, então, foi explorando a nossa região, foi explorando cada vez mais. Então, de Paranaguá, Gabriel de Lara subiu ao primeiro planalto em direção ao chamado Arraial de Cima, para procurar ouro, por volta de 1648, e lá ele fundou a vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais,
que veio a ser Curitiba somente em 1654. Então, com a chegada dessas pessoas e do Gabriel de Lara, essas vilas foram sendo formadas, porque as pessoas precisavam ficar nesses locais e terem estabilidade ali. Então, foram iniciando as vilinhas, o início das primeiras vilas aqui no nosso estado e no nosso litoral. O principal local de mineração, então os vales do Ribeira, Iguape e Cubatão, como as principais zonas de penetração de mineradores e pesquisadores no caminho para o Planalto. Mas em 1670 acontece a instalação da Real Casa de Fundição de Paranaguá. O que eram essas casas de fundição? Então, todo o ouro e todo o minério que era encontrado era levado para essas casas de fundição para serem derretidos e transformados em barras de ouro e em outros tipos de joias. Então, começaram a surgir aqui no nosso estado as primeiras casas de fundição. Os portugueses só vieram em busca de ouro, mas é claro, né, eles queriam dinheiro, eles queriam fortuna, e o ouro era muito procurado nessa época. Então, por cerca de 200 anos, pensa em quanto tempo eles exploraram as nossas terras. O ouro foi uma obsessão para os portugueses que viviam no Brasil. Eles o buscavam sem parar. Muitas vezes encontravam e outras não. Porém, foi graças a essa busca incessante pelo ouro que começaram a surgir as primeiras cidades e o nosso estado do Paraná foi fundado. Então, foi devido a essas buscas pelo ouro e pelos minérios que aqui eles encontravam que foram surgindo as primeiras cidadezinhas, as primeiras vilinhas aqui do nosso estado. O ciclo do ouro e da mineração. Então, o povoamento no Paraná começou pelo litoral, então pelas margens do nosso litoral, pelo nosso mar aqui no nosso litoral, que foi iniciando o povoamento do Paraná. Então, esse povoamento começou a partir do século XVII, aonde foram descobertas várias minas de ouro e de pedras preciosas. Isso atraiu muitas pessoas que povoaram o litoral e o primeiro Planalto, fundando as cidades de Paranaguá, Curitiba, Morretes e Antonina. Então, observem aqui a estrada de ferro, né, de Curitiba a Paranaguá, que foi uma das primeiras construções que começaram a existir no nosso estado. E aqui uma imagem das cidades de Morretes e Antonina, que são cidades históricas e fazem parte do nosso litoral paranaense. O governo português. Esses caminhos descobertos pelos portugueses entre o litoral e Curitiba foram muito usados para enviar ouro e pedras preciosas para outros países. Porém, esses caminhos eram muito difíceis, porque naquela época não existiam estradas e rodovias como nós temos hoje. Então, naquela época, era tudo pelo meio do mato, em estradas pequenininhas e caminhos que eles abriam pelo meio das nossas matas. Então, observem que eram matas fechadas, eram caminhos bem difíceis. E esse ouro era levado pelos escravos, pelas mulas e pelos animais que serviam para eles carregarem todo o conteúdo que eles achavam aqui nas margens dos nossos rios. Então, no século XVIII, a carência e o aumento da população que se formou rapidamente criou problemas de abastecimento e foi uma grande dificuldade enfrentada no período colonial. Então, esse período colonial aqui no nosso estado, no nosso litoral, foi muito difícil, porque naquela época nós não tínhamos tudo aquilo que nós temos hoje em dia, as facilidades da vida que nós temos hoje em dia. Então, as nossas cidades paranaenses são muito desenvolvidas, mas agora que nós estamos aqui, naquela época não tinha esse desenvolvimento, então faltavam até alimentos para eles e para todo esse povo que foi chegando aqui no nosso litoral. Os caminhos foram aumentando, então observem no mapa as cores que fazem parte desses caminhos. Então,
cada cor significa um caminho diferente que foi se formando. Então, em amarelo nós temos Cubatão, em verde o caminho do Arraial, em vermelho da Graciosa, em roxo de Itupava, laranja de Ramais, além das ferrovias e rodovias que foram se formando e se desenvolvendo com o passar do tempo. Então, esse povoamento, esse início que teve lá no litoral, foi trazendo desenvolvimento para o estado do Paraná. E assim foi surgindo o nosso estado e o início das cidades que aqui nós temos até os dias atuais. Então, lá naquela época, a primeira modernidade que surgiu foi o Porto de Paranaguá. Então, ele surgiu primeiro como um atracadouro. O que é um atracadouro? Era um lugar onde os navios encostavam para pegar e entregar as coisas que eles traziam de outros locais. No nosso caso aqui, eles levavam para Portugal tudo aquilo que eles faziam aqui no nosso estado. A cana de açúcar, o ouro, os minérios, tudo aquilo que eles encontravam aqui, eles levavam para esse chamado porto, que foi o início lá em 1872, e o objetivo era escoar essas matérias-primas, que eram produzidas e exploradas no estado do Paraná e sob a administração particular de Dom Pedro II. Então, ele que era o responsável por tudo aquilo que acontecia aqui no nosso estado, no nosso litoral. Mas em 1935 foi inaugurado como porto, mas somente em 1947 passou a ser chamado de Porto de Paranaguá. Então, tem uma história muito grande por trás de todos esses acontecimentos. Então, o porto, no início, era apenas um local onde os navios depositavam e traziam as mercadorias de outros locais aqui para o litoral do nosso estado. Então, observem a imagem do porto lá no início, como era, e depois agora como está atualmente. A diferença até mesmo dos barcos que encostavam lá para trazer as mercadorias e hoje os grandes navios que têm um porte muito grande para fazer exportação e trazer mercadorias de diferentes locais aqui para o nosso estado. Aqui temos uma imagem também do nosso litoral paranaense. Uma bela imagem das nossas praias e aqui todas as cidades e todas as ilhas e praias que nós temos aqui no nosso litoral. Então essa região aqui foi muito explorada naquela época. Então tudo que eles podiam tirar aqui de nós, eles tiravam. Então eles levavam para outros países, para outros locais, mas o principal interesse deles era a busca pelo ouro. Aqui também uma imagem de Curitiba, né, o início lá na época dos escravos, quando começou as vilas, e aqui uma foto de Curitiba também no seu início, aonde eram iniciadas as primeiras vilas e as primeiras casas na nossa cidade de Curitiba. E hoje, como está Curitiba atualmente? Então, a modernidade que nós temos em Curitiba, seu transporte, o verde, suas praças e parques, nós podemos observar a diferença que nós temos da época em que os portugueses chegaram até aqui para hoje em dia a modernidade que nós temos não só em Curitiba, mas em todas as cidades do nosso estado do Paraná. Então essa modernidade trouxe bastante desenvolvimento para as nossas cidades, principalmente para o nosso estado. Então, o Paraná é brasileiro, mas ao mesmo tempo um pouco do mundo inteiro num único lugar. Então, o nosso estado começou lá no litoral e teve um desenvolvimento muito grande, porque foram chegando pessoas de diversos países, diversos imigrantes, e foram ficando aqui. Foram formando as cidades, foram formando as vilinhas e depois foi iniciando todo esse desenvolvimento que nós temos nos dias atuais, que todos nós conhecemos. Então, para a nossa aula de hoje, para a atividade da nossa aula de hoje, nós vamos trazer aqui uma professora que já participou da nossa aula de nossas aulas,
que faz parte da nossa rede municipal de ensino. Bem-vinda, professora Célia. Oi, tudo bem, professora? Oi, crianças, tudo bem? Então, para a nossa atividade de hoje, nós trouxemos algumas imagens. Mas, embaixo dessas imagens, nós temos algumas palavras. E essas palavras vão formar 4 frases. E a professora Célia veio até aqui para me ajudar a montar essas frases, pensando em tudo aquilo que nós aprendemos no dia de hoje. Preparada, professora? Preparado, vamos lá? Vamos lá. Então aqui nós temos o nosso... Litoral. Eu acho que é o litoral. Muito bem. Será que essa frase encaixa com o nosso litoral? Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver. Ocupação do litoral paranaense. Será que dá certo? Dá isso, professora? Será que dá certo? Com certeza. Ocupação do litoral paranaense. Então aqui nós temos a primeira imagem da ocupação do nosso litoral. Muito bem, professora Célia. Aqui nós temos uma imagem de navio. O que será que essa imagem quer dizer? Será que tem a ver com porto? Ó, eu tô vendo Paranaguá de... Opa! Porto de Paranaguá. Será que é isso? Muito bem, professora Célia. Porto de Paranaguá. Ótimo. E essa imagem aqui? Quem não gostaria de ganhar muito ouro? Ouro, o que será que pode ser com ouro? Ouro de aluvião. Será que é isso, professora? Isso mesmo. Então, o ouro de aluvião eram o ouro que eram encontrados na margem e no fundo dos rios. Então, eram esse ouro que eles buscavam na época da ocupação do nosso litoral. Muito bem, professora Célia. A última imagem, o que será que representa? Vamos lá, eu vou procurar, vamos ver essas palavras aqui, vamos ver o que pode ser de ajuda. A bateia muito era útil. Bom, ó, tem um pontinho aqui que eu sei que o útil que é a última palavra. A bateia era muito útil, será que é isso? Muito bem. A bateia era muito útil. Então, bateia era essa cesta aqui, essa peneira que eles utilizavam para tirar o ouro de aluvião do fundo dos rios. Muito bem, professora Célia. Então, essas frases fazem parte da nossa aula de hoje. Então, ocupação do litoral paranaense, Porto de Paranaguá, ouro de aluvião e a bateia era muito útil. Então, essas frases e essas imagens fazem parte da nossa aula de hoje. Pensando nisso, nós vamos enviar para vocês as nossas tarefas. Não esqueçam de fazê-las, não esqueçam de caprichar nas suas tarefas e eu conto com vocês para a participação na nossa aula de hoje também. Agradeço a participação da professora Célia, que esteve mais uma vez aqui comigo. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau, crianças. Tchau, crianças. Até a próxima. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós.
Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!